Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe grandemente você que ouve e que assiste esse vídeo juntamente com toda a sua família. Eu quero fazer aqui uma breve reflexão em dois versículos bíblicos, em duas passagens bíblicas que estão no livro de Apocalipse, capítulo 3. O primeiro texto que eu vou ler, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 8, é o Senhor Jesus falando à chamada igreja de Filadélfia, onde ele diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo que nós lemos agora, leremos os versículos 16, os versículos 17 e o 18. Esses versículos aqui já foram dirigidos à igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Todo cristão sabe, já ouviu, que estas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, simbolizam a igreja fiel e a igreja infiel. Filadélfia é a figura da igreja fiel. Gosto muito de chamar a atenção dos irmãos quando falamos de igreja fiel, para ensinar que a igreja fiel não é uma placa de igreja. A igreja fiel não é um grupo denominacional remanescente que a nós. Não. A igreja fiel, ela é uma igreja invisível, espalhada pelos quatro cantos da terra, de servos que servem ao Senhor aqui e ali, que amam ao Senhor. E esse texto vai nos mostrar isso. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor falando com essa igreja fiel, mostrando para ela o seguinte: primeiro, que foi Deus que abriu a porta. Que Deus abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre, nós já sabemos disso. Mas a igreja fiel, ela caminha diante de uma porta que foi aberta pelo Senhor, e ela vai sempre existir. Quando nós lemos a história da igreja, os 2000 anos de história, nós vamos ver que houve momentos que a igreja, como entidade, como instituição, é como se ela tivesse morrido. Mas a igreja fiel estava lá, sempre. Grupos aqui e ali que permaneceram, que guardaram a palavra. A igreja fiel nunca deixou de existir, e ela só vai deixar de existir depois do arrebatamento. Ela sempre existiu. E uma das características dessa igreja, ela diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Por que tendo pouca força? Porque ela não é um grupo. Ela nunca foi um grupo forte. Ela é sempre composta por poucos aqui e ali, servindo a Deus nas suas dificuldades. E ela sempre tem essa objeção, porque quando ele diz assim: porque guardaste a minha palavra. Guardar a palavra, irmãos, é o segredo da igreja fiel. Guardar no coração. E o que é guardar a palavra? É colocar a Bíblia debaixo do braço? É dizer que eu alcancei nela todos os segredos? Não. Guardar a palavra é vivê-la
na sua simplicidade, no amor, na comunhão fraternal, na obediência, na graça de Deus, no perdão, no amor, dando a Deus toda a honra e toda a glória. Por isso que Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Guardar a palavra é justamente isso, viver para amar a Deus e acima de tudo, inclusive acima da sua plaquinha de igreja, da minha plaquinha da igreja, e amar o próximo, o 2º mandamento que Jesus disse, tão grande quanto o primeiro, que é guardar a palavra. Por que tem pouca força? Porque isso não tem muito valor. O que tem valor é falar de um evangelho de prosperidade. O que tem valor é seguir o homem que ele fala: eu sou homem de Deus, eu sou o profeta. Guardar a palavra, muitas das vezes, não tem tanto valor para alguns, mas para a igreja fiel tem. Essa é a característica da igreja fiel. Em contrapartida, interessante que tendes pouca força, é pequena. Você não tem aparência de poderosa. Quem olhar para você vai ver pouca força. É isso aí, irmãos. Louvado seja Deus se você faz parte desse grupo que não é importante, que não está nas mídias, que não é poderosa, mas que na sua humildade ama ao Senhor. Você faz parte da igreja fiel. Em contrapartida, Jesus vai para a igreja de Laodiceia, que é a figura clássica da igreja infiel. E ele olha para ela, primeiro no versículo 16, ele fala assim: olha, porque não és quente nem és frio, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia, ela dá ânsias de vômito no Senhor. Por quê? Jesus ama a prostituta. Jesus não teve ânsia de vômito da prostituta. Não teve ânsias de vômito da adúltera. Não teve ânsia de vômito com o jovem lá que amava mais o dinheiro do que a salvação. Não teve ânsia de vômito. Olha que interessante, não teve ânsia de vômito com Zaqueu, que era um ladrão. Não teve ânsia de vômito com um ladrão que foi crucificado ao seu lado, que teve uma vida miserável. Não, ele amou. Mas ele vai ter ânsia de vômitos para uma igreja. Qual igreja? Laodiceia. Porque essa igreja diz assim, ela, meus irmãos, quem fala que a igreja é fiel não é homem, é Deus, é Jesus. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e fala, tendo pouca força, guarda. Jesus está dizendo, olha, eu vi, você tem pouca força, mas você guardou a palavra. Mas a infiel, sabe o que ela diz? Como dizes, ela fala, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Eu não vou ler de novo aqui para não delongar. A maior característica da igreja infiel chama-se vaidade soberba. Nós somos donos da revelação de Deus. Nós somos proprietários dos segredos, dos mistérios, porque nós choramos aos pés do Senhor. Meus irmãos, os segredos de Deus foram revelados na palavra, porque o Velho Testamento, toda a sua liturgia, toda a sua figura, exemplos do cordeiro, do tabernáculo, tudo apontava para Jesus. Jesus então veio para cumprir. Jesus disse assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus nos revelou, ele se revelou a nós e ele nos revelou que o Velho Testamento apontava para ele. Isso não é propriedade de um grupo. Só que a igreja de Laodiceia, ela não aguenta, ela tem que falar. Nós temos tudo, nós somos poderosa. Os outros não tem nada. Eu já vi pessoas levando para um púlpito, talvez alguém que vai me ouvir já tenha visto, leva para o púlpito um jornal de uma determinada, para falar mal de outra igreja. Porque nós é que somos poderosos. Só que Jesus olhou para ela e falou assim, olha, você não é nada. Você é pobre, cega e nu. Você não é nada. Você precisa aprender o que é ser igreja fiel, ser humilde. Cuidado, irmão.
Quando alguém não tem argumento para sustentar alguém na presença de Deus com a sua mensagem, com a sua doutrina, e a palavra é o alimento seguro. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Nada mais além da palavra alimenta o homem verdadeiramente. Outras coisas alimentam o ego. Tive aqui uma revelação e começa a inventar. Eu citei numa mensagem que eu gravei há alguns dias que uma irmã um dia me procurou e falou que ela queria entregar a função dela e o pastor dela ainda estava congregando, não havia ainda pandemia, falou o seguinte, que não podia entregar. E ele foi para o púlpito e pregou isso. Que quando alguém entrega uma função na casa do Senhor, ele corre o risco agora de sofrer uma maldição de Deus. E ele disse, ela contando para mim, que ele contou um testemunho que uma irmã entregou a função de professora na igreja e ela teve um câncer e morreu. Que bom argumento, né? Se você não estiver aqui, trabalhando aqui, você vai morrer. E às vezes o irmão, lá na sua simplicidade, aquilo entra na cabeça, não posso deixar, se eu entregar eu vou morrer. Enquanto Jesus prega o amor, prega a misericórdia, enquanto Jesus disse, olha, eu não vim julgar, eu vim salvar. O juízo de Deus, mas acontecerá no dia do julgamento final, no dia do juízo. Hoje, enquanto o homem suspira, o desejo de Deus é salvar o homem e Deus vai dar todas as oportunidades ao homem para ser salvo. Mas a igreja de Laodiceia, sabe o que ela disse? Não, nós somos os melhores, você não pode ir. E às vezes profere as maiores loucuras do mundo. Poucos dias alguém me mostrava um vídeo de um determinado pastor amaldiçoando uma outra pessoa que tinha falado. E eu ouvi aquele vídeo, na hora até eu achei graça, porque parece uma piada, né? Um pastor com a palavra de Deus na mão, que toma um tempo da sua vida para amaldiçoar um grupo, outra pessoa, enquanto a Bíblia ensina que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Que evangelho é esse? É Laodiceia. Que é tão soberba, tão arrogante, que ela acha que é dona da salvação. Que ela acha que ela é a remanescente da última hora. Irmãos, Filadélfia, a igreja remanescente é um grupo invisível. Só Deus sabe quem é. Está dentro de cada um. Mas a infiel, a Laodiceia, se reconhece, porque ela se intitula a fiel. Eu vou terminar aqui, irmãos. Mas se você quiser identificar uma igreja fiel, você tem que ver as obras. Tiago falou das obras, as obras da fé. Porque todo salvo em Cristo, ele vive algo novo na presença de Deus. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que amaldiçoava passa a abençoar, o que odiava passa a amar. Tudo que a palavra de Deus ensina. Mas você quer conhecer um grupo? Se é Laodiceia ou Filadélfia, é só você observar. Quando um grupo começa a dizer, nós temos poder, nós temos a revelação de Deus, nós temos tudo, Laodiceia. A igreja fiel, ela não precisa disso, ao contrário. Mas a infiel precisa. Por quê? Porque ela não tem para dar o que a alma precisa. Então ela domina, difamando os demais grupos, ela domina humilhando, ela domina ameaçando, ela domina amaldiçoando, causando terror. Mas a fiel, ela está orando. Ela está orando. Ela está abençoando. Ela está dando seu testemunho. Ela é fraquinha, mas ela não nega a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e que tenhamos grandes oportunidades de servir ao Senhor em amor
em alegria, em paz. A paz do Senhor Jesus.